E se um dia, por acaso, você sonhasse com a sua morte e conseguisse escapar dela? Bom, pelo visto, quando você faz isso, a morte volta pra te perseguir e ela tenta te pegar num estilo bem Tom e Jerry. Ela não tenta te pegar com doenças fatais ou acidentes inevitáveis, não. Ela tenta fazer o trabalho dela da maneira mais ineficiente possível, tal qual um funcionário querendo ser demitido pra pegar rescisão. Premonição é basicamente isso. É um filme sobre jovens tentando escapar de uma dona morte que está completamente capenga, desmotivada, depressiva, com burnout, e ainda assim eles não conseguem escapar dela. E é exatamente por isso que nós iremos investigar isso mais a fundo agora. Alex é um rapaz de 17 anos que está prestes a viajar com a sua escola para a fodendo França. Sim, o país França. E o máximo que a minha escola fez foi uma excursão para a incrível fábrica da Batavo, pra gente aprender como o iogurte é feito. Super divertido! E ainda assim eu acho que foi uma experiência mais cheirosa do que conhecer franceses. E claro que ele tá bem ansioso com isso, né? Imagina ficar 10 dias longe de seus pais em Paris, que é a cidade do amor. No mínimo 10 punhetas serão batidas. Mas meu amigo, como esse maluco tá paranoico também. Ele tá morrendo de medo do avião dele cair. Sendo que ele tem 17 anos, nessa idade você ainda acha que você é imortal. Eu com 17 anos andava de skate no meio da rua, no meio da noite, escutando música sem capacete, sem joelheira. Eu voltava pra casa e ia dormir sem escovar o dente e sem rezar o Pai Nosso. Mas por algum motivo esse moleque já tá pensando que vai morrer. Bom, e enquanto todos os adolescentes ficam fazendo baderna de adolescente ali no aeroporto, nosso amigo Alex fica procurando sinais em todo lugar pra confirmar que a porra do avião vai cair. Ele é a última pessoa que você quer ter como companhia no avião. Você pode estar o mais tranquilo possível pra viagem, sentado na sua poltroninha, escutando a sua música, mas é só sentar um filho da puta desse do seu lado que você começa a questionar como que um ônibus de centenas de toneladas voa. Afinal, se a gente consegue fazer um trambolho desses voar, por que que um Renault Kwid não voa? Na verdade, eu vou além. Se a gente consegue fazer avião, por que que a gente não consegue fazer o Renault Kwid ser um carro primeiro? Falando em merda que não faz o menor sentido, o melhor amigo do Alex, que é o Todd, convida o Alex, eu não tô nem brincando, pra ir cagar junto com ele. E ele explica que ele quer fazer isso antes de embarcar, porque lá dentro do avião os banheiros são muito piores. Isso eu concordo com você 100%, cara. A questão que tá pegando mais aqui é o fato de você precisar de um amigo pra cagar com você. Do seu lado, na cabine vizinha, só falta eles darem as mãos por baixo da divisória. Como que isso não é pior do que simplesmente cagar no avião? E assim que eles entram no avião, eles já escutam o choro de um bebê. Eles já ficam desanimados, pensando que eles não vão conseguir dormir nem um minuto naquele voo. Mas o irmão do Todd diz que aquilo na verdade é um bom sinal, porque Deus não teria coragem de derrubar um avião que tem um bebê. E ele tem um ótimo ponto, mas eu vou oferecer um contraponto aqui, porque imagina a quantidade de pessoas que estão rezando agora pra esse avião cair. Bom, e assim que o Alex se senta, as duas garotas populares da escola vêm pedir pra ele trocar de lugar com elas, pra elas poderem sentarem juntas. Obviamente ele aceita, porque ele não tem amor próprio nenhum, e ele vai lá na frente se sentar com seu amigo Todd, que na verdade tá bem puto com o Alex, porque originalmente essas duas garotas iriam se sentar ao lado do Todd. Mas Todd, vocês cagaram juntos, vocês sentiram o cheiro da bosta um do outro, vocês escutaram o splash do cocô caindo na água. A amizade de vocês vale muito mais do que essas duas barangas, né? Pelo amor de Deus. Logo em seguida, o avião decola e o Alex continua completamente transtornado, achando que eles vão virar notícia do Datena a qualquer momento. E também não ajuda muito o fato de que a galera coloca as mãozinhas pra cima quando o avião decola, como se eles estivessem numa montanha russa. Aí sim, forças maiores irão querer derrubar esse avião. Que bagulho mais vergonhoso, cara. Para com isso. Dito e feito, imediatamente depois deles terem feito essa palhaçada, o avião já começa a tremer, tal qual um introvertido apresentando trabalho de geografia sobre o Cerrado brasileiro. Um buraco se abre na lataria do avião e ele explode, matando todo mundo ali naquele voo. E infelizmente nesse caso aqui foi seleção natural mesmo. Só que em seguida o Alex acorda, porque sim, ele estava apenas sonhando com todo aquele acidente. O avião na verdade nem saiu do chão ainda. E note que este doente dormiu antes do avião sair do chão. Esquece a premonição, seu problema maior é a narcolepsia. Eu juro pra você, ele não sentou nem por 30 segundos, dormiu e teve um pesadelo em que todo mundo morria. O sonho dele tá em velocidade 2x também, né? Naturalmente, depois de acordar, ele começa a gritar pra toda a tripulação que aquele avião vai cair.
fonte meus sonhos. E um colega da escola, um herói chamado Carter, finalmente se levanta pra acabar com essa palhaçada. Cara, porque pode apostar, qualquer pessoa dentro de um avião já pensou na possibilidade daquela merda cair. Mas estão todos, como seres humanos civilizados, tentando racionalizar esse medo. E estatisticamente é muito improvável de acontecer. Até o bebê deve estar tentando fazer isso. Aí levanta esse filho da puta e reacende o medo em todo mundo. Enfim, o Alex e o Carter começam a brigar e os dois são convidados a se retirarem do avião, tal qual dois Among Us. Inclusive, a primeira companhia aérea que implementar o sistema de votação do Among Us nos seus voos vai ter inventado o avião 2. A namorada do Carter, a Terry, também sai do avião para acompanhar o namorado. A professora Lilton também sai para não deixar os alunos sozinhos. O Todd sai porque ele é o melhor amigo do Alex. E uma garota Clear também sai porque ela também ficou bem preocupada ao ver o pânico nos olhos do Alex. E também tem um colega chamado Billy que perde aquele voo porque ele estava atrasado, muito provavelmente porque alguém se entupiu a privada do banheiro. O Alex e o Carter novamente começam a brigar porque eles vão perder um dia inteiro de viagem. Só que bem nessa hora, o avião explode nos céus, igualzinho nos sonhos do Alex. E todo mundo fica em completo choque. Ninguém ia imaginar que a tática do bebê iria falhar desse jeito. E isso traz um novo alerta pra você não levantar a porra da mão quando o avião sai do chão, cara. Um tempo depois, o FBI chega pra fazer perguntas para os passageiros que desceram do avião antes dele explodir, né? Porque realmente ficou meio suspeito. Mas vale lembrar que esse filme foi lançado antes do atentado de 11 de setembro. E é exatamente por isso que esses passageiros não estão imediatamente presos por suspeita de terrorismo. O Alex conta toda a verdade, dizendo que ele sonhou que o avião ia explodir, por isso que ele decidiu descer. Mas sinceramente, cara, homem que prevê o futuro? Um pouquinho esquisito isso aí. Cara, eu não faço ideia do porquê, mas prever o futuro é um superpoder muito mais comum em mulheres. Da mesma forma que poderes envolvendo eletricidade são muito mais comuns em personagens negros. E personagens asiáticos sempre têm superpoderes relacionados à tecnologia ou à arte ninja. Os agentes não aceitam muito bem essa explicação, mas eles também não têm motivo nenhum para manter o Alex sob custódia. Então assim que os pais chegam, todo mundo é liberado. 39 dias depois dessa tragédia, a escola do Alex presta umas homenagens às vítimas desse acidente. E muitas pessoas estão tratando o Alex muito mal, como se fosse culpa dele de alguma forma. Inclusive, a própria professora Lilton, essa puta desgraçada que só sobreviveu por causa dele. Ela tá muito brava com ele, ela não olha nem na cara dele. Caralho, porra! Seja pelo menos profissional. Mas ela só tá assim porque, na verdade, ela tá se sentindo culpada. Porque ela tinha uma escolha a ser feita. Ela podia ficar no avião ou podia o professor de francês ficar no avião, e quem ficou foi o professor de francês. E aí ele acabou virando um croissant de presunto e queijo, mas sinceramente eu vejo mais como culpa da escola por ter aula de francês no currículo. Ninguém pediu essa merda. Por outro lado, o Todd, o melhor amigo do Alex, ainda gosta muito dele, mesmo tendo perdido o irmão dele ali naquele acidente, né? É preciso muito mais do que um acidente aéreo pra separar dois amigos que cagam juntos. Mas ele tá evitando de conversar com o Alex porque o pai dele não aceitou a morte do filho e tá culpando o Alex por isso também. Meu irmão, o Alex não salvou nenhum bebê, quem dirá o seu filho? A outra que não tá brava com o Alex é a Clear, que até dá uma flor pra ele, agradecendo ele por ter salvado a vida dela. Ela é a única que agradece o Alex por ter dado aquele chilique no avião. Aliás, o Alex tem que dar graças a Deus que aquele avião explodiu, né? Que senão ia ser bem vergonhoso pra ele. Bom, quando o Todd volta pra casa, ele começa a sentir uma presença esquisita no banheiro dele, como se a própria morte estivesse se espreitando, tentando pegar ele desprevenido. Ele sente aquele calafrio, aquela sensação sinistra, e isso vindo de um cara que consegue cagar no banheiro junto com outra pessoa. Não é fácil deixar ele desconfortável no banheiro, mas ele tá tão nervoso que ele até se corta fazendo a barba. Algo que não aconteceria se ele tivesse barba pra início de conversa, que aí cortaria a barba, não ele. Enquanto isso, em sua casa, o Alex começa a se informar sobre as últimas notícias através de uma revista Playboy, mas ele se assusta com a chegada de uma coruja em sua janela. Provavelmente o professor de francês reencarnou como Duolingo e veio assombrar ele. E aí o Alex toma um puta susto e ele joga a revista como reflexo, que bate num ventilador e se despedaça por inteira. Pelo visto, aquele avião caiu porque o Alex roubou a turbina do avião e tá usando como ventilador, né? Que porra é essa? Porém, cai um pedacinho muito pequeno da revista no colo dele, em que ele consegue ler o nome do Todd. E imediatamente ele começa a ter um pressentimento muito ruim de que algo vai acontecer com o amigo dele. Gente. E aí ele sai correndo até a casa do Todd, esperando que o pior vai acontecer. E de fato, o pior acontece. Após
faz o Todd cagar tanto a ponto de causar um vazamento na privada, ele escorrega na água e acaba se enforcando sozinho num varalzinho que tinha acima da banheira dele. E aí ele infelizmente acaba morrendo asfixiado. Um terrível acidente. Porém, um bem engraçado também. Porque a qualquer momento ele poderia simplesmente ter ficado de pé, que ele já não morreria asfixiado. Mas não, ele preferiu ficar escorregando ali na banheira igual um idiota. No dia seguinte, o Alex vai até a casa da Claire, porque ele viu ela perto da casa do Todd na noite anterior. E ele veio perguntar pra ela o que ela tá fazendo ali, né? Ela explica que na noite do acidente do avião, ela sentiu o mesmo pânico que ele sentiu. E da mesma forma, na noite anterior, ela também sentiu a preocupação dele com o Todd. O que significa que ela provavelmente também sentiu ele lendo a Playboy, né? E o Alex conta pra Claire que ele ainda está sentindo a morte rodeando eles. E que talvez o Todd tenha sido apenas o primeiro. Só que estão dizendo por aí que o Todd cometeu o oposto de viver. E o Alex queria confirmar se isso é verdade mesmo, porque o Todd não parecia deprimido. A maluca da Claire então sugere que eles vejam o corpo do Todd lá no necrotério. Porque, claro, essa com certeza é a segunda melhor opção, logo depois da opção de simplesmente esperar sair o relatório da autópsia. Mas por que esperar, né? E o idiota do Alex ainda aceita. Afinal de contas, o Todd é aquele tipo de cara que ficaria muito orgulhoso do Alex por ele estar usando a morte dele como desculpa pra sair num date com a esquisita que quer ver cadáver. O Todd com certeza tá. Cada um aqui tem, né? Onde quer que ele esteja. Então eles invadem o lugar e eles topam com o legista. Mas ao invés dele brigar ou expulsar eles de lá, ele não dá a mínima pra presença deles. Na verdade, ele parece apreciar essa visita e ele ainda explica pro Alex que a morte tem um plano para todos. Só que ele estragou esses planos ao simplesmente sair daquele avião. Agora, por que caralhos um legista tá falando como se ele fosse um Shinigami do Death Note que virou CLT? Eu não sei. Mas isso deixa os dois bem assustados. Até porque ele confirma que o Todd não cometeu o oposto de viver. Ele morreu de pura burrice mesmo. E já fica aqui o meu registro em vídeo que se eu morrer de uma maneira estúpida, por favor, falem que eu cometi o oposto de viver. No outro dia, o Alex conta pra Claire que ele realmente acha que a morte tá vindo atrás de todo mundo que sobreviveu àquele acidente. Porque, pelo visto, a morte também tem que bater meta no final do mês. E eles precisam procurar novos padrões pra fugir da morte novamente, igual aquela pista sobre a morte do Todd. Só que assim, quem exatamente tá enviando essas dicas pra eles? É a própria morte querendo brincar com ele ou é Deus tentando salvar a vida dele? Porque de qualquer forma tá fazendo um péssimo trabalho, tá? Eu, por exemplo, jamais iria interromper a minha bronha pra salvar a vida de um amigo meu. Em seguida, o Carter aparece junto com a namorada dele, a Terry, e novamente ele começa a brigar com o Alex como se fosse culpa dele também o Todd ter morrido igual um idiota. A Terry pede pro Carter parar com isso pra ele seguir logo com a vida dele, só que, ironicamente, quem não segue com a vida dela é a Terry. Porque logo em seguida ela é atropelada por um ônibus que passa ali a 300 por hora. Quase tão rápido quanto aqueles ônibus que fingem que não te viram correndo atrás dele, dando sinal pedindo pra eles pararem, pelo amor de Deus. Numa noite, enquanto o Alex assiste ao noticiário, ele descobre que a explosão do avião percorreu um certo caminho. E aí ele percebe que a morte tá indo atrás dos sobreviventes na ordem que eles teriam morrido se eles tivessem ficado no avião. Ou seja, primeiro foi o Todd, depois foi a Terry, e a próxima, graças a Deus, seria a professora Lilton, aquela mulher horrorosa. Então o Alex vai até a casa dela e começa a verificar se não tem nenhum pneu furado ali no carro dela. Infelizmente, hoje em dia é muito comum os alunos furarem os pneus dos carros dos professores que eles não gostam, principalmente os de biologia. Bastante cuidado você que é professor de biologia, viu? A gente costuma furar bastante o pneu, mas a gente nunca mexe na embreagem. Não precisa nem verificar se a embreagem tá boa. A gente não sabe boicotar a embreagem, é muito avançado, muita engenharia, a gente não sabe. Mas a professora acaba avistando o Alex mexendo ali no carro dela e ela chama os agentes do FBI que estão investigando o caso. Eles levam o garoto até o interrogatório e lá o Alex explica que ele descobriu, né, o padrão, a ordem que a morte está usando para matar as pessoas que sobreviveram ao acidente. Novamente eles não acreditam nele, mas eles liberam ele mesmo assim porque eles também não têm prova nenhuma que conecte o Alex a essas mortes misteriosas que estão acontecendo. Afinal, não tem como um moleque de 17 anos controlar um ônibus para
atropelar uma menina. Eu acho que esses agentes do FBI precisam urgentemente fazer uma transição de carreira. Minha sugestão... Agora, voltando pro vídeo. Bom, depois desse interrogatório completamente inútil, o Alex sai correndo pra tentar salvar a professora Lilton, mas novamente ele chega tarde demais. Esse cara tem um poder mais inútil que eu já vi, ele não consegue salvar ninguém. E eu vou ter que te explicar o jeito que essa imbecil morre, porque é muito estúpido. É uma morte completamente Looney Tunes. Primeiro, ela ferve água pra tomar chá, só que ela toma um jump scare da caneca dela, só porque ela viu o logo da escola que ela trabalha, né? Ai, meu Deus. Daí ela esvazia essa caneca e enche ela com vodka gelada, e ela ainda coloca gelinho por cima. Nisso, a caneca que tava muito quente, agora tá muito gelada, ela trinca. E aí ela vai bebendo e andando pela casa, e uma hora pinga um pouquinho de vodka em cima do monitor do computador dela, que aliás não tá nem ligado. Mas isso é o suficiente para causar um curto-circuito que começa a sair fumaça do monitor, e a tela do monitor simplesmente explode, jogando um caco de vidro direto na garganta dela. Cara, é simplesmente genial, eu nunca teria pensado nisso. A casa também começa a pegar fogo por conta da explosão e do rastro de vodka que ela deixou por toda a casa, e ela ali já no chão agonizando de dor, ela levanta o braço para tentar pegar uma toalha que tá em cima da mesa, para tentar parar o sangramento, só que nisso ela derruba um monte de faca em cima dela, que obviamente todas caem com a ponta apontada para ela, porque isso é uma regra do cinema. A faca nunca cai de lado, nunca cai com a parte do cabo voltada para você. Faca sempre cai assim, com a ponta em cima de você. Nessa hora o Alex chega pra tentar ajudar, só que uma nova explosão faz com que uma cadeira caia em cima exatamente de uma das facas que tava fincada nela, fincando mais ainda. É engraçado demais, parece que a morte odeia tanto essa mulher quanto o espectador. Nessa hora eu já tava de pé aplaudindo. Percebendo que não tinha mais como salvar ela, o Alex sai correndo de lá e por fim a casa dela explode. Ali realmente a morte tinha alguma coisa pessoal contra essa mulher. Depois disso, a Claire, o Carter e o Billy começam a procurar pelo Alex, porque ele tá foragido da justiça, né? Encontraram as digitais dele nas facas lá que mataram a professora Lilton e tem pegadas dele, né, pela casa dela. E é exatamente por isso que você nunca vira amigo de seus professores, tá? Olha o que acontece. A Claire encontra o Alex ali no meio do mato e pede ajuda pra ele, porque ele é o único que sabe quem vai ser o próximo alvo da morte. Sendo também que até agora ele também não conseguiu salvar ninguém, né? Grande bosta ele saber quem é o próximo. Só que aí quando todos eles entram no carro do Carter, o próprio Carter começa a surtar achando que ele vai ser o próximo a morrer. E aí ele começa a acelerar com tudo, dizendo que é ele que controla o destino dele, ele que decide quando vai morrer. Do nada virou o Vin Diesel nihilista. E aí ele quase mata todo mundo ali no trânsito, só que uma hora ele finalmente para, na linha do trem. Todo mundo fica desesperado, sai imediatamente do carro e eles ficam pedindo pro Carter sair, só que ele continua se rebelando contra a morte. Quando o trem tá bem próximo, ele finalmente volta à realidade, ele decide sair, só que o cinto de segurança dele emperra. E aí o Alex, pela primeira vez na vida, decide ser útil e ele finalmente consegue salvar a vida de alguém propositalmente. Ele tira o Carter de lá, só que eles nem têm tempo de comemorar, porque logo em seguida o Billy é decapitado por um pedaço de metal que sai voando ali do trilho do trem. Assim, se esse filme ensina alguma coisa, é como veículos são muito perigosos, né? É acidente de avião, carro, ônibus, trem. E aí o Alex fica tipo, eureka! Porque o próximo a morrer era pra ter sido o Carter, mas como o Alex salvou o Carter, a morte pulou a vez dele e foi pro Billy. Sim, a morte é bem desapegada, não deu certo com um, vamos pro próximo. Ela é basicamente um entregador do Correios. Toquei a campainha uma única vez, ninguém atendeu, vou pra minha casa e encerrei meu expediente. E com o Billy morto, o próximo alvo da morte agora é o próprio Alex. E é exatamente por isso que ele decide se esconder numa cabana abandonada do pai da Claire. Sim! Um lugar que é basicamente um workshop de acidente doméstico. Tem corda, faca, prego exposto, serrote. Deve ter um monte de caco de vidro porque as janelas estão tudo quebradas. Estaca de madeira. Tanto que ele é quase perfurado pela ponta de um serrote. Daí o FBI começa a fazer visitas frequentes a Claire, pressionando ela para ela contar aonde o Alex está escondido. E uma hora ela acaba contando porque ela também tá preocupada com ele, né? Faz tempo que ele não dá notícias. Só que quando o FBI já tá a caminho de lá, o Alex se lembra de um detalhe muito importante. Ele trocou de lugar no avião, então não é pra ser a vez dele agora, é pra ser a vez da Claire.
além dele ter sido muito burro e ter esquecido disso, todas as vezes que ele quase morreu naquela cabana foram 100% culpa dele. A morte não teve um dedo nisso, era tudo burrice dele. Então ele sai correndo de lá pra salvar a Clear, novamente se esquivando do FBI. Sim, o FBI toma muitos olés de um garoto de 17 anos. Enquanto isso, a nossa pobre Clear está fugindo desesperada de um fio desencapado que tá perseguindo ela igual uma enguia elétrica. Ela tenta pegar o carro dela pra fugir de lá, só que o carro fica emperrado e o Alex chega bem nessa hora. Só que ele não consegue se aproximar do carro por causa do fio desencapado, que ele tá realmente assim, impedindo ele de chegar perto. E pra piorar, o carro dela começa a pegar fogo. E a essa altura do campeonato, eu só acho que a Morte gosta de matar as pessoas com automóveis. Então, sem outra escolha, o Alex decide segurar aquele fio desencapado pra Clear conseguir fugir daquele carro. E assim que ela consegue sair do carro, ele explode, explodindo o Alex junto. Infelizmente, o Alex sobrevive e 6 meses depois, o Alex, o Carter e a Clear vão juntos até Paris. Eles vão lá fazer a viagem que era pra eles terem feito. Sim, os 3 juntos que foram marcados de morte pela própria morte, decidiram simplesmente subir juntos num avião. Sendo que a própria morte já usou o avião pra matar um monte de gente. E do jeito que essa morte eu nunca nem ia chegar perto de um automóvel nunca mais na minha vida. Eu ia de jegue pra todo lugar. Bom, mas tá um clima super agradável ali na França. Eles estão bem felizes que eles conseguiram enganar a morte mais uma vez. Só que o Alex ainda não tá 100% convencido de que tudo isso acabou. E ele ainda acha que ele pode ser o próximo. Afinal de contas, ele salvou a Clear, então pulou a vez e agora é a vez dele. Pois é, e mesmo sabendo disso, esse idiota foi lá e pegou um avião pra França. Nessa hora ele começa a ter um pressentimento ruim e decide voltar pro hotel. E realmente, primeiro o Alex quase é atropelado e depois ele é quase atingido por um letreiro que se desprende. Mas ele é salvo pelo Carter. Porém, a morte, muito sacana, você já sabe como ela funciona, ela pula a vez do Alex e agora é a vez do Carter de novo. E dessa vez ela consegue pegar ele com aquele mesmo letreiro que despencou. Ele ficou balançando igual um pêndulo. Sim, a morte já tá ficando meio sem criatividade, meio sem recurso, acho que ela nem queria estar fazendo isso. E acredite ou não, é assim que o filme acaba. A morte vai continuar perseguindo esses dois até que eles finalmente morram. Isso não faz o menor sentido, porque ela tinha a oportunidade perfeita de simplesmente matar os 3 naquele avião pra França. Mas ela não quis. Eu realmente acho que a morte ela tá de saco cheio e ela quer ser demitida logo, por isso que ela tá fazendo um péssimo trabalho. E os personagens estão tipo, caramba, a morte é muito mirabolante, eu preciso escapar dela. E ela tá ali dando todas as oportunidades possíveis pra eles escaparem dela, ela tá dando dicas pra eles escaparem dela e eles estão, nossa, é muito difícil, não consigo escapar. Ou seja, a minha conclusão desse filme é quando você receber um mau atendimento em algum serviço, você tem que avaliar como estrela só, porque às vezes essa pessoa tá tentando ser demitida e você tá impedindo ela dando 5 estrelas. A lição desse filme é seja maldoso com pessoas que atendem o público? Não. Eu acho que é isso.